Oi, meus curiosinhos e curiosinhas, tudo bom com vocês? Gente, primeiro vídeo do canal finalmente, cara, eu tô muito feliz com isso. Eu tava muito ansiosa pra começar logo a postar minhas coisas no canal. E assim, pra quem não me conhece, eu me chamo Ana e esse é o canal ideal pra quem gosta de histórias macabras, histórias que revolucionaram, mudaram o rumo do mundo, alguns podcasts e, claro, vídeos sobre conteúdos educacionais como matemática, português, redação, história. Tudo isso para você ir super bem nas suas provas. Então, assim, se você gosta de tudo isso em um único lugar, já se inscreve no canal, já deixa seu like no vídeo, pro YouTube te recomendar mais vídeos no meu canal. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. No vídeo de hoje, eu vou contar um pouquinho para vocês a história sobre Amityville. Sim, a cidade que ficou conhecida mundialmente pelo seu contexto meio macabro. Mas eu não vou contar só a história sobre a cidade de Amityville, mas sim sobre uma casa que ficou extremamente famosa no local. Existe uma casa nos Estados Unidos que ficou mundialmente conhecida, mas não pela sua aparência, como na maioria das vezes, mas sim pelo que aconteceu dentro dela. O endereço original era 112 Ocean Avenue, na cidade de Amityville, no estado de Nova York. Era uma casa grande, de 3 andares, vista para a água e um estilo colonial holandês. Para muitas pessoas, a casa era vista como um dos melhores locais para se morar, até que algo aconteceu. Na madrugada do dia 23 de novembro de 1974, por volta de 3h15 da manhã, um jovem chamado Ronald Defoe Jr., de apenas 23 anos, cometeu um dos maiores crimes da história dos Estados Unidos. Ele assassinou os seus pais e os seus irmãos enquanto eles ainda dormiam. Eles foram encontrados em suas camas, deitados de bruços, mortos a tiros. Nenhum sinal claro de luta, de resistência ou de tentativa de fuga. Horas depois, ainda na manhã do dia 13 de novembro, Ronald foi até um bar próximo à casa, chamado Henry's Bar. Lá ele contou para as pessoas que seus pais tinham sido baleados. Algumas delas o acompanharam até o endereço e é aí que a polícia entra em cena. Inicialmente, ele alegou que um assassino da máfia teria entrado na casa e cometido o crime. Porém, no dia 14 de novembro de 1974, ele confessou o crime. Disse que ele mesmo matou toda a sua família. As vítimas foram Ronald Defoe, seu pai de 43 anos, Louise Defoe, a sua mãe de 42 anos, Dawn Defoe, a sua irmã mais velha de 18 anos, Alison Defoe, a sua irmã de 13 anos, Mark Defoe, o seu irmão de 12 anos, e John Matthew Defoe, o seu irmão caçula de apenas 9 anos de idade. Durante o interrogatório e posteriormente no julgamento, Ronald afirmou ter escutado vozes dentro da casa. Segundo ele, essas vozes falaram para ele matar seus pais e seus irmãos enquanto o acordava de madrugada. Ele descreveu que depois que começou a matar, ele simplesmente não conseguiu mais parar. Outro ponto que chamou muita atenção foi o horário. Os investigadores determinaram que os assassinatos ocorreram por volta de 3h15 da manhã, horário que mais tarde se tornaria um dos marcos de toda a história de Amityville. Em novembro de 1975, aproximadamente um ano após o crime, a casa foi colocada à venda. Por conta do seu histórico, o valor era extremamente abaixo do mercado. Foi então que o casal George Lutz, de 28 anos, e Katie Lutz, de apenas 30 anos, decidiram comprar a propriedade por cerca de $80 mil. Katie já tinha 3 filhos de um casamento anterior: Daniel Lutz, de 10 anos, Christopher Lutz, de 7 anos, e Missy Lutz, de apenas 5 anos de idade. A família se mudou para casa oficialmente no dia 18 de dezembro de 1975, poucos dias antes do Natal. Logo no primeiro dia, George pediu para que um padre católico fosse até a casa realizar uma bênção. O padre, identificado como Ralph Pecoraro, foi até um dos quartos do andar superior, o mesmo em que Ronald Defoe e Louise Defoe foram encontrados assassinados. Segundo relatos posteriores, ele teria escutado uma voz dizendo claramente "saia daqui", e também teria sentido um mal-estar repentino e recomendou que a família não usasse mais aquele cômodo. Nos primeiros dias, a rotina da família parecia normal.
Mas rapidamente algumas coisas começaram a mudar. George começou a ter problemas com o sono e passou a acordar todas as noites às 3h15 da manhã. Isso aconteceu poucos dias após a mudança. Além disso, a casa começou a apresentar fenômenos incomuns. No começo eram coisas mais sutis, como barulhos inexplicáveis, portas abrindo e fechando sozinhas e pontos extremamente frios em certos cômodos. Porém, os relatos começaram a ficar extremamente intensos após alguns dias. A família dizia que objetos se moviam sem explicação, portas batiam com força, uma substância verde semelhante a uma gosma escorria da parede e até mesmo das fechaduras, e crucifixos apareciam virados de cabeça para baixo. Um dos relatos mais marcantes envolvia uma figura de olhos vermelhos brilhantes. A entidade foi descrita com características de animais, semelhante a um porco, e foi vista observando pela janela durante a noite. Décadas depois, em 2013, Daniel Lutz deu uma entrevista para o documentário The Amityville Horror. Ele afirmou que os eventos começaram poucas horas após a mudança. Ele contou que um dia entrou em um cômodo da casa e encontrou o local tomado por centenas de moscas. Quando saiu para chamar a mãe e voltou, as moscas tinham simplesmente desaparecido. Daniel também relatou episódios de levitação. Segundo ele e seu irmão Christopher acordaram uma noite com seus corpos sendo erguidos da cama, chegando a bater no teto. Outro episódio envolveu uma entidade invisível que teria entrado na cozinha, derrubado uma faca e se sentado à mesa, deixando uma marca física na cadeira. Ele também afirmou ter visto uma criatura no quarto de sua irmã mais nova, Missy. Segundo ele, a criatura possuía olhos vermelhos intensos. Segundo Daniel, seu padrasto, George Lutz possuía interesse em ocultismo e possuía livros sobre magia. Ele acreditava que essas práticas poderiam ter influenciado sobre o que aconteceu na casa. Após exatamente 28 dias, no dia 14 de janeiro de 1976, a família Lutz decidiu sair da casa. Eles deixaram praticamente todos os seus pertences para trás e nunca mais voltaram a morar no local. Esse detalhe foi fundamental para a repercussão do caso. A ideia de uma família abandonar tudo em menos de um mês levantou dúvidas e alimentou teorias. Com o passar dos anos, surgiram controvérsias. O advogado William Weber, que havia defendido Ronald DeFoe Jr., afirmou que a história dos fenômenos paranormais teria sido inventada em conjunto com os Lutz. Segundo ele, tudo foi criado como uma forma de ganhar dinheiro. Outros críticos apontaram a ausência de provas físicas concretas. Não houve registros materiais sobre a substância descrita, nem evidências documentadas sobre os fenômenos relatados. Apesar disso, George e Katie mantiveram sua versão da história até o fim da vida. Ambos realizaram testes de detector de mentira e os resultados mostraram que eles não estavam mentindo deliberadamente. O caso ganhou projeção mundial após o lançamento do livro The Amityville Horror de 1977 e o filme The Amityville Horror de 1979. Desde então, a casa se tornou um ícone do terror. O endereço chegou a ser alterado de 112 para 108 Olsen Avenue para evitar a visita constante de curiosos. Mesmo depois de toda a repercussão, outras famílias viveram na casa e alegaram nunca ter presenciado nada fora do comum. Ainda assim, o caso de Amityville continua sendo um dos mais discutidos da história. Ele mistura um crime real com vítimas identificadas, datas confirmadas e uma investigação oficial com relatos que nunca puderam ser comprovados de forma definitiva. Alguns falam que tudo foi uma invenção muito bem construída. Outros alegam que algo realmente inexplicável aconteceu dentro daquela casa naquela época. Mas até hoje nenhuma das duas teorias foi comprovada como a verdadeira. Após o massacre de 1974, muitos passaram a acreditar que a casa carregava uma energia maléfica, algo que influenciaria diretamente aqueles que ali morassem. O histórico de assassinatos se tornou o centro das atenções, e com isso surgiram muitas teorias sobre as possíveis causas desse mal. A versão de Ronald DeFoe Jr.
sobre as vozes que ele escutava na casa já indicavam um sinal de que algo já existia na casa antes mesmo do massacre. Isso gerou uma linha de pensamentos entre estudiosos e especialistas em fenômenos paranormais. Eles acreditavam que a casa estava possessa por um mal antigo, que influenciou o jovem a cometer tais atrocidades. A teoria do mal espiritual ou uma entidade sobrenatural se tornou uma hipótese popular e foi explorada em vídeos, documentários e livros ao longo dos anos. Vamos falar agora sobre o ambiente da casa e os fenômenos paranormais. A ideia de que certos lugares da casa podem absorver o sofrimento e a tragédia que ali aconteceram não é algo novo, principalmente no quesito de casas assombradas. Psicólogos, parapsicólogos e até historiadores de fenômenos sobrenaturais costumam sugerir que ambientes que testemunham eventos traumáticos podem, de alguma forma, carregar essa carga emocional e espiritual, criando ambientes em que a energia negativa se manifesta. O fato de George Lutz ter sido invadido por uma força inexplicável é visto por alguns como um tipo de contágio psíquico, onde a maldade do passado se conecta com a psicologia das pessoas que lá vivem. As evidências do mal-estar que a casa parecia provocar eram muitas. O padre Ralph Pecoraro, por exemplo, teve a sua própria experiência de quase ser expulso do imóvel por uma voz ameaçadora. O episódio reforçou ainda mais a ideia de que a casa não era apenas um cenário de um crime, mas sim um local onde as forças externas atuavam de maneira hostil. Outros fenômenos começaram a acontecer. A filha mais nova do casal Lutz, Missy, começou a desenvolver uma amizade com uma figura invisível que ela chamou de Jody, que curiosamente tomava a forma de um porco monstruoso. Para Daniel Lutz, essa figura foi particularmente perturbadora. Ele afirmou que em outras ocasiões a entidade teria se manifestado de forma mais tangível, sendo constantemente sentido na casa. Vamos falar um pouquinho agora sobre as investigações e as teorias sobre Amityville. Durante o período em que a família Lutz esteve na casa, muitos começaram a se perguntar se os fenômenos relatados eram reais ou fabricados. A investigação de tais eventos e o crescente interesse da mídia fizeram com que alguns especialistas em fenômenos paranormais se envolvessem com o caso, tentando entender o que causou tais acontecimentos. Entre os primeiros a investigar a casa estavam Ed e Lorraine Warren, dois dos mais famosos parapsicólogos da história. Eles chegaram à casa em 1976, logo após a família Lutz ter abandonado o local. Segundo os Warrens, a casa estava realmente assombrada, e o mal que ali habitava teria feito DeFoy cometer os assassinatos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a saída repentina da família Lutz e os questionamentos que ficaram em volta do caso. Existem diferentes teorias para tentar entender essa decisão. Para muitos, o rápido abandono dos Lutz é uma prova de que eles realmente estavam enfrentando uma força invisível e aterrorizante. Outros, no entanto, acreditam que isso foi apenas para aumentar o sensacionalismo e garantir que o caso tivesse a repercussão que teve, principalmente após o lançamento do livro The Amityville Horror e a adaptação para o cinema. Especialistas em criminologia e psicologia também se debruçaram sobre o comportamento de George Lutz e questionaram a sua saúde mental durante o período em que ele morou na casa. Alguns sugeriram que ele teria sido influenciado pela sua própria crença no ocultismo e que isso teria levado a perder a percepção da realidade, levando a distúrbios psicológicos. A primeira curiosidade que a gente vai comentar é sobre o massacre de DeFoy. Após o massacre, Ronald mostrou um comportamento estranho. Ele foi visto em público tentando manter uma aparência normal, o que gerou desconfiança nas autoridades. Sua falta de arrependimento e a sua versão das vozes perturbadoras levantaram questões sobre a sua saúde mental.
A segunda curiosidade que eu vou contar para vocês é sobre o silêncio estranho que ficou durante os assassinatos. Mesmo com vários tiros sendo disparados dentro da casa, nenhum vizinho alegou ter escutado nada naquela madrugada. Isso é extremamente incomum, principalmente considerando que o rifle usado por Ronald DeFoe Jr. era extremamente barulhento. Isso gerou teorias como uso de silenciador, todos estarem dopados ou algo ainda mais perturbador estar envolvendo o caso. Porém, nenhuma dessas teorias foi oficialmente comprovada. Vamos falar sobre a nossa terceira curiosidade, que é o porquê que ninguém tentou fugir mesmo ouvindo os primeiros disparos. Todas as vítimas foram encontradas de bruços na cama, sem sinal de luta, e isso levanta uma dúvida enorme, porque ninguém tentou fugir mesmo escutando os primeiros disparos. Algumas hipóteses incluem drogas no organismo, medo extremo ou até mesmo uma manipulação psicológica, segundo teorias paranormais. A nossa quarta curiosidade é o porquê que o cachorro da família não reagiu de forma alguma. A família DeFoe tinha um cachorro chamado Shag, e curiosamente ele não atacou, não latiu de forma alarmante e nem tentou impedir os crimes, algo que é extremamente incomum, porque o barulho dos disparos incomodaria muito o ouvido do cachorro por ser extremamente sensível. E isso levanta teorias de que nem o cachorro conseguiu ouvir os disparos. A nossa quinta teoria é sobre o passado que a casa já tinha antes mesmo dos DeFoe. Alguns pesquisadores afirmam que o terreno onde a casa foi construída teria ligações com áreas usadas por povos indígenas e histórias de sofrimento e confinamento. Porém, isso nunca foi confirmado de uma forma histórica sólida, e isso só alimentou teorias sobrenaturais. A nossa sexta curiosidade é sobre o inverno intenso dentro da casa. Durante o período dos Lutz, a casa ficava extremamente fria em certos pontos, mesmo com a lareira acesa o tempo todo. George começou a cortar lenha compulsivamente e deixar o fogo aceso o tempo todo. Alguns dizem que isso indica estresse psicológico, outros acreditam em fenômenos paranormais. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa sétima curiosidade? O tema é a mudança física no comportamento de George Lutz. Segundo relatos, George começou a mudar o seu comportamento. Ele começou a agir de forma estranha, falar de forma mais agressiva e mostrar traços cada vez mais parecidos com o de Ronald DeFoe Jr. Isso alimentou uma teoria assustadora. A casa poderia sim intervir no comportamento de seus moradores. Agora, a nossa oitava curiosidade é sobre as marcas no corpo da família Lutz. Alguns membros da família Lutz relataram acordar com arranhões, marcas pelo corpo e sensações de toque, mas nada daquilo teria uma explicação clara. E a nossa nona curiosidade, que pelo menos é a minha favorita, é sobre o quarto vermelho. Na casa existia um pequeno cômodo secreto no porão pintado de vermelho. Ele ficou conhecido como Red Room. Incrivelmente, ele não estava nas plantas da casa e a família sempre o usou como depósito, e ele ficou associado a sensações negativas. A nossa última curiosidade para a gente fechar com chave de ouro é sobre a investigação com fotografia paranormal. Os investigadores que foram até o local tiraram várias fotos dentro da casa. Uma delas ficou extremamente famosa mundialmente. A foto mostra uma figura com um corpo semelhante de uma criança, com olhos brilhantes próximo à escada. Isso alimentou teorias. Alguns falam que era um anjo protetor em formato de criança. Outros alegam que era uma figura das trevas. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. O vídeo não ficou perfeito porque ainda é o primeiro que eu tô gravando, mas eu vou me adaptando e melhorando com o tempo.
Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal para não perder nada e deixa o like nesse vídeo. Todo domingo às 18 horas vai sair vídeo novo no canal e cada um com um tema super especial. Então é isso. Grandes beijos!